What is it they've sent us? Hope. Father, aren't you going to say hello? Hello there. You were the chosen one! Oh, I hate you. Forgive me, Master. I love you, Anakin! A série do Obi-Wan Kenobi lançou o último episódio faz uns 5 dias, mas eu só assisti ele hoje. Isso porque, depois de, por erro meu, eu admito, ter esperado e até sonhado, eu diria, que fôssemos receber uma obra agradável, criativa e divertida para homenagear não somente os personagens envolvidos, como também o Ian McGregor e o Hayden Christensen, que se mostraram caras de muita boa vontade e felizes por estarem de volta. Mas tudo que eu recebi foi uma produção que tem cara de ter sido feita às pressas, com pouca ou nenhuma paixão e criatividade envolvidas, e mais uma decepção de Star Wars pra pôr na conta. Aliás, falando nisso, algo importante. Infelizmente, nós estamos num ambiente, no caso a internet, que tem tanta gente burra e oportunista que associa diversidade a termos simplistas e desonestos como lacração ou coisa do gênero, que eu preciso reafirmar que esse não é o tipo de vídeo que você clicou. Eu sou só um cara que gosta de pensar sobre o processo de roteiro, direção, edição e de criação de uma obra. Eu fico satisfeito quando, mesmo não sendo o que se esperaria de um filme ou de uma série, entregue de uma maneira criativa e quem sabe até inovadora. Ou simplesmente quando é algo bem feito, por mais formulaico que seja. E nem sequer tenho mais um laço emocional forte com Star Wars. Já tive quando era uma criança nerd que se influenciou por uns gibis da Turma da Mônica e pelo jogo de PS2 de Lego, mesmo sem ter visto as prequels no cinema. Não que eu tenha perdido muita coisa. O episódio 9 foi tão absurdamente ruim que gerou esse efeito Mandela de que os prequels são bons. Eles são filmes sofríveis com muita coisa ruim e uma ou outra coisa que ganha uma medalha de participação por pelo menos ter tentado algo novo. Mas falar sobre isso levaria muito mais tempo do que eu quero gastar hoje. Inclusive, já que o vídeo de Naruto já foi postado, tá na hora de criar outra lenda urbana pra esse canal. Se esse vídeo aqui bater 15 mil likes, eu faço um vídeo de mais de 40 minutos sobre Star Wars. Mas não agora. Agora eu tô cansado. Não muito tempo atrás, o conceito de que teríamos uma série com Ian McGregor fazendo um Obi-Wan seria meio absurdo. Rumores desse projeto existiam, mas como um filme. Isso porque, em paralelo com a nova trilogia, um projeto de filmes spin-offs tipo Rogue One, chamados de Uma História Star Wars, vinham sendo produzidos. Quer dizer, até o Solo ser uma bomba de bilheteria e crítica e jogar um balde de água fria nesses projetos. Um desses títulos seria destinado ao Boba Fett, que mesmo nunca tendo tido qualquer desenvolvimento nos filmes, sendo o única e somente um cara com uma armadura legal, virou uma lenda entre os fãs. Quem assistiu aquela série sobre os brinquedos que marcaram a época na Netflix, sabe que o bonequinho mais valioso de Star Wars é o Boba Fett com lançador de mísseis que nunca foi comercializado por perigo de crianças se engasgarem. O que aconteceu foi que esse projeto acabou evoluindo para uma série de um personagem completamente inédito no que viria a se tornar o Mandaloriano. O lance é que nessa época eu já tinha completamente perdido qualquer interesse em Star Wars. Eu vi o episódio 9 no cinema e não senti absolutamente nada. Nem raiva, nem decepção, simplesmente nenhuma reação a não ser apatia. Então, mesmo nos próximos 2 anos, tendo algumas pessoas próximas a mim que sequer gostavam de Star Wars falando que a série era muito boa, nunca tive a força de vontade de começar a ver. E isso é um problema específico que eu tenho por causa do déficit de atenção. Eu acabo reassistindo as mesmas coisas várias vezes, enquanto existem outras que eu nunca vi um episódio sequer por preguiça de começar, tipo Game of Thrones e True Detective. Porém, há uns meses eu resolvi dar uma chance pra série e vi que o idealizador e roteirista era o Jon Favreau, que você provavelmente conhece pelo clássico Chefe. Ah, e além dessa obra-prima, ele também dirigiu os 2 primeiros Homens de Ferro, se você achava que ele era só o ator que faz o rap. Assim, o homem que deu o pontapé inicial com o pé direito no MCU, também trouxe um dinamismo e uma energia que estava faltando faz tempo em Star Wars. Outra coisa muito interessante no Mandalorian é que havia uma rotação de diretores, tipo a Bryce Dallas Howard e o Taika Waititi, que fez o episódio final da primeira temporada, além de fazer a voz do droid Babá, que é tão bom que eu vou ignorar aquele R2-D2 com braços e pernas. Ele também entregou o que é sem dúvidas a melhor cena da história envolvendo Stormtroopers. Should we offer that thing some water? You just want to look at it. So what? You got to see it. Barely. But Ow! Serves you right.
E dessa forma, simples assim, eu voltei a ter sentimentos ao assistir Star Wars. E não precisou de muito, só de algo refrescante, criativo, cinema moleque com alegria nas pernas. A segunda temporada é tão boa quanto, inclusive a participação do Luke, que poderia ter ficado uma merda muito fácil. Eu demorei tanto pra acompanhar essas séries que quando eu cheguei já tinha saído tudo de Boba Fett também, que já demonstrou que esses projetos não tinham garantia nenhuma de serem bons. É muito fácil de perceber o quão fraco o Boba Fett é, porque durante uns 2 episódios eles fazem um mid-season de Mandalorian, e esses são os únicos momentos agradáveis da série, o que eu deveria ter encarado como um mau presságio em retrospecto. Quando chegou a vez do Obi-Wan, eu juro que eu tentei gostar. Por mais que eu ache as prequels fracas, eu tenho um carinho pelo Ian McGregor e pelo Obi-Wan dele, o que só me fez querer mais ver ele finalmente tendo bons momentos cinematográficos pelo personagem. Mas o produto final é apático, e essa é a melhor palavra que eu posso usar. As paisagens dos planetas são quase todas iguais, mesmo com eles removendo a restrição de prender o personagem em Tatooine. Os personagens secundários são completamente esquecíveis, as cenas de ação são tão ruins que distraem e tiram o foco, os cenários têm uma cara enorme de produção de baixo orçamento, muito pior do que a primeira temporada do Mandaloriano, vai entender? O roteiro e a direção são no mínimo pouco inspirados e no máximo frustrantes. Mas vamos tentar desenvolver isso de uma maneira mais estruturada. Essas séries do Disney Plus sempre tem um mega resumo no começo de cada episódio, tanto que nessa eu diria que não tem problema nenhum pular alguns episódios e ver o que aconteceu no resumo depois. Eu ressalto isso porque antes do piloto, tem uma montagem de uns 2 minutos de cenas do Obi-Wan e do Anakin pra já dedilhar as notas musicais da nostalgia de toda uma geração. Você acharia que filmes medíocres não tivessem tanta força assim? Mas se fosse um pouco a fundo no Twitter, se surpreenderia. Nós vemos algumas tomadas de estabelecimento do personagem do Obi-Wan trabalhando, mantendo a cabeça baixa, engolindo sapos, porque meio que não tem mais motivo pra viver além de acordar vivo todos os dias e ficar de olho no Luke. Tem também um plot com os Inquisidores, que são caçadores de Jedi e surgiram no universo expandido, mas como eu nunca tive paciência de assistir os desenhos, ler os livros ou sequer consumir os quadrinhos de Star Wars, o que importa sobre eles é o que é apresentado nessa série. Essa primeira cena, inclusive, claramente é inspirada em Bastardos Inglórios, o que só escancara o quanto a direção dessa produção falha em criar suspense ou qualquer tipo de intensidade na trama. Essa personagem da terceira irmã, assim como a Baby Leia, é legal em concepção, mas sofre com roteiro e direções anticlimáticos e, por falta de uma palavra melhor, bobinhos. A presença da Leia nessa série é algo que eu não queria ter que falar mal porque a atriz é uma fofa, talentosa e carismática, mas os roteiristas fizeram um trabalho tão ruim com ela que eles próprios sentiram a necessidade de reconhecer isso dentro do texto. How old are you? 10. You don't sound like you're 10. Thank you. A cena dela correndo do Flea é simplesmente triste. Não tem desculpa pra uma produção desse porte ter uma sequência tão mal filmada e editada quanto o filme dos Trapalhões. Falando em cenas que desgraçaram com a minha cabeça, depois deem vocês mesmos uma olhada nessa cena do episódio 4, onde o Obi-Wan tá segurando o vidro quebrado enquanto os soldados estão entrando e ele precisa correr e fechar a outra porta. Esse tipo de cena é muito comum em filmes de ação e tem como propósito criar algum tipo de senso de urgência, de perigo, mas essa talvez seja a sequência de ação do tipo mais mal concebida, filmada e editada que eu já vi. Pior do que qualquer coisa que a CW já tenha feito, e eu gostaria de estar exagerando, mas não tô. E ainda no assunto de cenas mal construídas, eu juro que soltei uma risadinha depois dos heróis escaparem da nave do Darth Vader e de um dos caras que tava ajudando eles morrer. Eles chegam na outra nave e o filho do Ice Cube pergunta tipo, cadê o fulano? E corta pra expressão deles séria e triste, como se nós tivéssemos alguma ideia de quem era aquele cara. Eu não consigo nem lembrar do nome da oficial do Império que ajuda o Obi-Wan, e a série esperava que eu me importasse com um personagem que tinha acabado de aparecer. Eles não sabem como funciona uma narrativa. E agora vamos pra parte importante, a que envolve o Darth Vader. Eles trouxeram o Hayden de volta pra interpretar o Anakin e assim, a culpa não é dele. As lutas de sabre de luz são meio qualquer coisa, e o Vader do nada vira a versão de The Force Unleashed dele. Narrativamente falando, no entanto, aquele flashback onde ele tá interpretando o Anakin de uns 20 anos de idade, mas com cara de quase 50, é uma ferramenta de roteiro bem comum. O da cena que intercala com o plot principal e que serve como uma analogia temática, ou seja, reflete o tema principal da trama. Mas tudo que eu conseguia reparar era que mesmo 20 anos depois, o cenário de fundo era ainda mais sem graça do que os do George Lucas. Uma coisa que merece crédito na trilogia prequel é que os caras realmente treinavam muito pra performar os duelos.
O George Lucas era meio que péssimo escritor no que se refere a diálogos e exposição, então nós nunca tivemos um momento em que Anakin e Obi-Wan tivessem uma cena decente entre os dois, porque todos os diálogos pareciam ter sido escritos por um alienígena que não sabia direito como os seres humanos conversam. A primeira luta dos dois, onde o Anakin esfrega o Obi-Wan no fogo, veio meio que do nada, e no último episódio a interação entre os dois me surpreendeu sendo mais interessante do que eu esperava, porque eu tinha achado tudo até então muito ruim. A obsessão quase infantil que o antigo Padawan tem pelo ex-mestre é a única coisa que encaixa perfeitamente com a trama da trilogia original. Isso porque o episódio 3 termina de uma maneira completamente fechada, do jeito que o Lucas queria e sentia que precisava fazer. E todas essas armadilhas criativas e narrativas são automaticamente criadas quando eles cismam de sugar esses mesmos personagens dentro de espaços muito limitados, que não dão espaço para a história respirar como no Mandaloriano, o que por sua vez cria situações tipo a Leia ter tido uma relação muito importante com Obi-Wan, apesar de ter mandado uma mensagem para alguém que ela parecia não conhecer no episódio 4. Ou com a subtrama da Inquisidora indo atrás do Luke pra matá-lo. Nossa, o suspense quase me matou. Sem contar que o Luke reclamava do quão pacata a vida dele era, nunca tendo mencionado ter sido atacado por uma mina com sabre de luz vermelho. O Luke, nessa série, aliás, tal qual o nosso Rodrigo Santoro nas Panteras, entrou mudo e saiu calado. Serviu como escada pro Obi-Wan entregar a fala, que eu não vou mentir, me arrancou um sorrisinho feliz. Assim como Liam Neeson como Qui-Gon, mas por mais que algumas coisas tenham sido legais nesse último episódio, foi muito pouco e muito tarde. Não sei como entre tanta coisa tonta que contradiz a trilogia original, algo que Star Wars sempre levou muito a sério, não aproveitaram a oportunidade de ouro de colocar Obi-Wan e Yoda juntos no pântano trocando ideia de boa. Além de mais uma chance de fazer um Yoda clássico de marionete tal qual o episódio 8, encaixaria perfeitamente com aquela coisa de o mestre Jedi que me treinou, que o fantasma do Obi-Wan fala pro Luke na neve. E eu sei, se eu me decepcionei, a culpa é minha e somente minha. Por esperar que isso fosse ser qualquer coisa além de conteúdo passável e mal feito pra cumprir tabela. Pelo menos daqui pra frente não existe mais chance de eu criar expectativa pra Star Wars e eu não vou me decepcionar mais. Ai, caralho. Olá, meu nome é Felipe Peters e esse aqui é o meu canal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí porque ajuda muito no trabalho. E se essa é a primeira vez que você tá me assistindo, cola aí, se inscreve. Me deixem saber o que vocês têm a dizer sobre Star Wars nos comentários. E um recado pra quem já é inscrito. Esse aqui foi rapidinho porque eu queria muito tirar isso tudo do peito. Star Wars é algo marcante na minha vida e essa série foi muito broxante pra mim. Além disso, o vídeo que eu venho falando que eu tô fazendo sobre NBA vai ficar um pouco maior do que eu esperava. Então eu preciso de mais uns dias pra terminar. E é basicamente isso. Por hoje é só, pessoal. Tchau. Bam! Rejected! Rejected! Boom! Rejected!